Vamos fazer esse vídeo de novo, porque o primeiro deu erro e foi uma coisa muito estranha. Oi, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou fazer um vídeo que eu tinha gravado nessa quarta-feira que passou agora. E foi um vídeo que eu tava falando sobre o filme De Onde Eu Te Vejo, que é um filme nacional com a Denise Fraga e com o Domingos Montanhet. Nesse dia eu gravei e por alguma razão o meu microfone não funcionou e não gravou som nenhum. Isso é uma coisa muito estranha. Quando eu vi isso já na quinta-feira, né, porque eu não tinha mexido no vídeo depois que eu gravei, eu disse, vamos ter que regravar. Eu tinha pensado, vou regravar nessa quinta de noite. No fim, o que aconteceu na quinta de noite, veio a notícia do falecimento do Domingos Montanhet depois de um acidente enquanto eles estavam gravando a novela Velho Chico, lá no Rio São Francisco, na verdade no intervalo de gravações. Eu tinha falado muito nesse vídeo anterior sobre sinais, que é uma coisa que desde o início do filme ele é relatado. E na vida sempre tem muitos sinais que acontecem e que a gente muitas vezes tem que considerar eles ou não. Bem, mas vamos falar do filme, que é um filme muito legal, que eu gostei muito de ter assistido e me emocionou muito também. De Onde Eu Te Vejo, ele se passa em São Paulo e ele traz a narrativa sobre a separação, a princípio, do casal Ana Lúcia e Fábio, no caso a Ana, interpretada pela Denise Fraga, e o Fábio pelo Domingos. O que acontece? Eles são meio que casados, mas não oficialmente, tipo de papel passado. E eles têm também uma filha chamada Manuela. Mas quando eles se separam, o que acontece? O Fábio vai morar no apartamento e é no outro lado da rua. Ou seja, eles acabam não estando mais juntos, mas continuam sendo vizinhos e meio que acompanhando a vida um do outro pela janela, fazendo essa grande relação do De Onde Eu Te Vejo. E isso mostra muito da relação, da forma como as pessoas observam as outras e acham que algo está acontecendo ou não. E claro, a personagem da Ana, ela faz várias tentativas de reatar ou tentar reencontrar o amor que parece que se perdeu com os anos se passando. Isso nada mais é que talvez uma acomodação da relação, sabe? Que alguns casais devem passar, que acabam esquecendo de tentar algo novo na relação como um casal e acabam ficando na mesmice. Uma coisa muito curiosa desse filme é que ele começa com a Denise Fraga falando direto pra câmera, como eu tô falando com vocês agora. O que é uma coisa um pouco talvez estranha, normalmente nos filmes isso não acontece, né? A gente tem, por exemplo, em House of Cards que isso acontece. Nesse filme acontece bem no início mesmo, e mais pro fim tem uma narração dela que parece que tu tá olhando pra ela, sabe? Apesar dela não estar na tela, parece que tu tá olhando pra ela enquanto ela fala aquilo. E o filme, ele tem, apesar de ser um romance, ele não é aquele tipo de romance meloso que tu chega na 10 minutos de filme e tu não aguenta mais. É um filme que tu se conecta muito com os personagens, e principalmente com a história deles. E quando eu disse que ele é emocionante, eu digo pra vocês, sim, esse filme me fez chorar. Pra um filme me fazer chorar, ele tem que ser, sei lá, muito bom. E é o que realmente esse daqui é. A Manuela, filha deles, ela tá fazendo o vestibular e ela passou numa faculdade que não é em São Paulo, é tipo próxima, né? Então todo final de semana ela vinha visitar os pais. Quando eles vão levar a filha para essa casa que ela vai ficar, eles deixam ela lá, conhecem o espaço, conhecem as pessoas com quem ela vai ficar, e na volta eles já estavam meio brigados antes de ir viajar, por algumas situações que você vai ver no filme. Simplesmente o Fábio começa a chorar no filme, porque é tipo uma mudança muito grande na vida deles. Ele tá tipo se separando, tem um outro acontecimento na vida dele também ali que eu não vou contar, mas a filha que tá indo embora. E ele começa a chorar e a Denise, a Ana Lúcia tá lá muito firme no volante, se dirigindo. Ela meio que não quero fazer isso e começa a chorar. E eu, por alguma razão, comecei a chorar junto. Não me pergunta por quê, porque é uma cena assim, eu acho que ficou tão real, sabe? Não me parecia falsa. Parecia que realmente eles estavam sentindo falta já daquela pessoa. E eu também estava sentindo já falta da personagem da Manuela ali na estrutura familiar deles. Acho que isso é uma coisa muito louca, né? São poucos atores que conseguem jogar isso na tela e ficar tão realista, que parece que realmente tu conhece aqueles personagens e tu conviveu com eles ali aquele mínimo tempo para criar uma relação sentimental. O filme, eles quando contam um pouco do passado do casal, das relações, como eles se conheceram, essas coisas assim, eles focam muito nos sinais, tipo a luz que piscou ou alguma coisa na estação. Eles trabalham muito com isso e os sinais no filme são muito bem utilizados. E tanto que no fim do filme ele é um elemento que retorna
para a história, para fazer a conexão lá com o início. O elenco de apoio também é muito bom. A gente tem a Marisa Hort, que é colega de trabalho do Fábio e também acabou fazendo relação com a Ana. Ela acaba também sendo cúmplice de várias histórias dos dois. O mais louco de tudo é que todos os cenários usados pro filme são cenários reais de São Paulo. No caso, os apartamentos eles foram recriados em estúdio em função de que certas cenas eles se falam entre as janelas e saem gritando. Então, como dizem no making of do filme, ia ser um pouco complicado ficar gravando o filme no prédio, com todo o movimento de rua, movimento de vizinho e as pessoas gritando para gravar o filme. Recriaram os cenários das casas em estúdio e depois montaram na finalização do filme, com as cenas dos prédios reais. O filme ele mostra vários pontos da cidade, vários pontos turísticos da cidade. Um deles eu tive o prazer de conhecer nessa minha última visita a São Paulo, quando eu fui para a Bienal, que é o Cinema Marabá, que agora se chama Play Art Marabá. No filme ele tá fechado, como se estivesse à venda. Eu não sei se quando foi gravado ele tava naquela situação ou só foi usado como cenografia, fecharam o cinema como cenografia, mas o cinema é muito legal e eu não sabia, porque eu vi esse filme depois que eu voltei. Eu vi esse filme ali no feriado de 6 para 7 de setembro. Eu não sabia, se eu tivesse visto o filme antes, porque ele não veio pro cinema daqui, infelizmente, eu tive que comprar em DVD, eu teria prestado talvez mais atenção no cinema, teria feito, sei lá, um tour pelo espaço para ver mais detalhes, sabe? Porque é um cinema já histórico na cidade e um dos poucos que existem por lá. De rua, claro. E sem dúvidas, a Denise Fraga é uma das minhas atrizes favoritas. Fazer uma comédia com romance que te faz rir, chorar e ficar refletindo às vezes por alguns dias com as falas. Claro que ela não escreveu o roteiro, mas a forma como ela interpreta, a forma como ela fala e como ela atinge o seu público é muito forte. Eu acho que isso também vem da época do retrato falado que ela fazia no Fantástico. Então ela sabe muito bem falar com o público e como contar uma história. Esse é um dos ótimos trabalhos do Domingos Montanher, que caso você não tenha acompanhado muito o trabalho dele, como eu não acompanhei, eu vi mesmo, foi a série Modern, do GNT, e esse filme. Ele fez algumas novelas e outras séries que eu não tive a oportunidade de acompanhar. Então se você quiser conhecer um pouco do trabalho dele, esse filme é um ótimo trabalho. O filme é ótimo, o filme é incrível, pra quem quiser conferir, ele já tem em versão de DVD, não saiu Blu-ray infelizmente, mas eu imagino que ele também esteja em lojas virtuais pra você alugar ou comprar, e talvez entre em streamings tipo Netflix. Se você tiver a oportunidade e quiser parar um tempinho, é um ótimo filme nacional que não ganhou tanto destaque nos cinemas, infelizmente. Eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça do seu like aqui no vídeo. Se você tiver algum outro filme nacional muito bom pra recomendar, deixa aqui nos comentários. E não esqueça da sua inscrição no canal. A gente se vê no próximo. Tchau!